novidade aqui. Vem para cá, vem para o podcast Direto ao Assunto, com Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto e José Neumann de Pinto. É uma honra para nós termos a sua audiência e estarmos agora levando a você um grande escritor, Tarcísio Pereira, paraibano, como eu, como a Isabel, e autor deste livro primoroso, Em Data Oportuna. Mas a historiadora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto não brinca em serviço e vai trazer muitos detalhes da história, e eu vou contribuir com a experiência que eu tenho com ficção. Olá, seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto. Neumann já me apresentou, eu sou Isabel de Castro Pinto, sou historiadora. É um prazer enorme receber Tarcísio Pereira, um grande escritor, colega de Neumann na Academia Paraibana de Letras. Antes de tudo, Tarcísio, eu quero dizer que eu fiquei encantada com A Farra do Meu Cadáver, e o momento dessa conversa foi muito oportuno. A gente já queria conversar contigo, mas as coincidências boas da vida. Neste dia 26 de julho, rememora-se o assassinato de João Pessoa, fato este que desembocou na chamada Revolução de 30. E é interessante também que, no momento da gravação dessa conversa, dia 23 de julho, comemora-se também, Neumann, o aniversário de morte de Ariano Suassuna. Veja só, Tarcísio, como a história nos pega de surpresa. E eu já vou começar provocando, viu, Tarcísio? Que isso na Paraíba é uma provocação. Então, essa história que começa, né, com essa morte e desemboca na Revolução de 30, é muito interessante para a gente entender como ela se configura, como ela chega em nível nacional. E nada melhor que um autor paraibano para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque do muito que eu já li de Revolução de 30, de Era Vargas, de autores que são conhecidos nacionalmente e autores excelentes, sejam historiadores ou não, nenhum autor consegue tratar deste evento com tanta riqueza de detalhes, com tantos pormenores, com tanta análise crítica como os autores paraibanos. E a escolha pelo Tarcísio foi maravilhosa, porque aqui é um romance, mas um romance é um romance bem realista, né, Tarcísio? E eu queria perguntar para ti, objetivamente, quem é esse cadáver? Que farra foi essa, Tarcísio? Que farra foi essa com esse cadáver? Conta pro público do podcast Direto ao Assunto. Meus cumprimentos, Isabel, meu amigo, confrade Neumann. Para mim, em primeiro lugar, é uma honra. Aliás, pela segunda vez que eu sou entrevistado direto ao assunto, né? A outra vez não foi o podcast, agora pela segunda vez o podcast, e com a presença da Isabel. Antes de responder, eu digo que eu já me sinto lisonjeado, me sinto honrado com essas primeiras observações sobre o meu livro, sobre essa temática, e só tenho que agradecer e saber que vocês realmente leram com um olho de lupa, né? Porque é um livro que realmente traz muitos detalhes de uma forma poética, vamos dizer, né? Com a linguagem, com a narrativa romanesca para tratar da história, porque nem sempre é fácil você tratar de história, Sim. e uma história nacional, né? E uma história nacional, a responsabilidade, assim, é muito grande na pesquisa, no estudo que foi feito durante a concepção desse livro. Quem foi o cadáver? Você me perguntou. O cadáver é ninguém mais, ninguém menos do que João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, governante e governador do estado da Paraíba entre 1928 e 1930. Na época se chamava, não era governador, era presidente da província.
E, como você bem frisou, Isabel, na Paraíba, esse é um tema muito recorrente. E sempre que se publica algo sobre Revolução de 30, especialmente sobre a morte de João Pessoa, sempre gera uma curiosidade. As livrarias vendem bem, os lançamentos geralmente são bastante concorridos, porque o tema da morte de João Pessoa, aqui na Paraíba, até hoje, dura, gera curiosidades acerca daqueles episódios, daquele momento. O que acontece? Em nível nacional, todos sabem, e você é historiador, todos os historiadores, principalmente, que nós tivemos a Revolução de 30. Talvez poucas pessoas saibam, poucos brasileiros, não estou falando dos historiadores, claro, que foi a Paraíba que mudou a história do Brasil em 1930. A partir da política café com leite, né? A política café com leite tinha esse nome lá, porque os presidentes da República sempre se revezavam, ou era um de São Paulo, ou era um de Minas Gerais, sempre revezavam. E em 1930, quando houve uma tentativa de se acabar com a política café com leite, entrando Getúlio Vargas, um gaúcho, na disputa pela presidência da República, ele só teve apoio de 3 estados, que foi exatamente a Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que era naturalmente o estado dele. Apenas esses 3 estados contra os demais estados da federação, todos apoiando o candidato Júlio Prestes, né, que era o candidato do presidente de então, Washington Luiz, e foi uma disputa acirradíssima, né, pelo próprio discurso do Getúlio. E quem eles colocam para vice-presidente na chapa do Getúlio? João Pessoa, um governante de um estado pequeno, de um colégio eleitoral praticamente não contribuía tanto pelo reduzido número de eleitores, mas João Pessoa, pela administração que vinha fazendo com tanto polêmica, quebrando alguns estigmas, quebrando alguns vícios das oligarquias. Eu não estou aqui defendendo João Pessoa, não me peça qual é meu lado. Eu estou falando por que ele polemizava tanto. Além do mais, João Pessoa era sobrinho de um ex-presidente da República, ainda até então recente, o Epitácio Pessoa, que governou o Brasil de 1919 a 1922. Então, João Pessoa, que era um juiz militar paraibano, mas morava no Rio de Janeiro como juiz, nunca tinha sido político, sempre foi da área do judiciário e tal. Então, João Pessoa veio para Paraíba para governar em 1928 e tem uma frase dele, citada por José Américo, no livro Ano do Nego, que ele diz: eu vou, mas eu vou dar uma vassourada naquele covil de víboras. João Pessoa chega aqui, encontra um estado arrasado financeiramente, e a primeira coisa que ele faz é cobrar impostos, colocar barreiras fiscais em todas as entradas da Paraíba para evitar a sonegação de impostos. Isso, em coisa de 6, 7 meses, o Estado se reergueu financeiramente. Ele colocou a folha de pessoal em dia que se encontrava em atraso, e com isso a popularidade dele foi lá para cima. Eu estou falando uma particularidade positiva de João Pessoa Sim, claro. como administrador. Uhum. Por outro lado, como pessoa, diziam que ele era uma pessoa muito temperamental, que ele desconfiava da própria sombra, achava que todo mundo era ladrão. E aí, com tantos outros detalhes que a gente pode conversar mais na Sim. frente,
Eu queria te. Gerou muita insatisfação com os coronéis do sertão paraibano e até ocasionar a revolução a revolta de Princesa. A gente não chegou ainda no motivo da morte, né? Sim. Estou falando demais e vou É, deixar com Não, vocês, eu quero caso te, queiram fa- fazer a alguma eu gente quero vai. te fazer uma pergunta do ponto de vista narrativo. Quero entrar aqui como romancista, né? Isso, e eu quero Porque, chegar lá. porque na verdade, não foi a pessoa de João Pessoa que foi personagem do seu livro, foi o cadáver de João Pessoa, né? Isso, E isso não é inicial, não é primário na literatura mundial, né? Mas isso tem referências muito honrosas. A principal delas é a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também o narrador, o personagem central, é um morto, né? isso. Eu cito também muito, quando eu falo a respeito desse meu livro, que esse meu livro, que O ganhou silêncio do ator. O Silêncio do Delator, que ganhou o festival, que ganhou o prêmio Senador Hermílio de Moraes da Academia Brasileira de Letras, é um livro também cujo protagonista é um cadáver fazendo memórias de sua vida no seu velório, né? Eu queria saber, além disso, eu cito muito um belíssimo romance de Inês Pedrosa, autora portuguesa, chamada Fases Me Falta, que é uma conversa de um vivo com uma morta. A mulher morta no seu velório e o amor da vida dela dialogando com ela, onde eles se entenderam e se desentenderam. Como é que você chegou à decisão difícil, dura, eu sei disso porque eu tive experiência escrevendo com cadáver, né? De partir da fantasia completa, da ficção absoluta, que é dar voz a um cadáver? Qual Pronto, foi a beleza. sua ideia original disso aí? Maravilha. Eu primeiro falei de João Pessoa exatamente para chegar no cadáver dele, que foi o que deu norte ao livro. Primeiro, eu fiz um espetáculo de teatro. Eu sou teatrólogo também, sou dramaturgo. E eu fiz um espetáculo de teatro chamado... É importante, eu sempre conto essa história, como é que surgiu o romance A Farra do Meu Cadáver. Eu tive uma ideia de fazer um espetáculo chamado De João para João. O que é De João para João? Eu me baseio numa carta que João Dantas publicou no Jornal do Comércio, chamado As Voltas com o Doido. Quando eu li aquela carta do João Dantas, 50 dias antes de assassiná-lo, é uma carta violenta, de ódio, de desabafo. Publicada no jornal do do primo Comércio, Pessoa do de primo de João Queiroz. Pessoa. Primo de João De Pessoa. Queiroz. Primo inimigo. Ele não tinha espaço nos jornais da Paraíba por conta da disputa que vinha, e ele publicava no Jornal de Recife dos primos de João Pessoa, que eram uns dos que tiveram seus interesses contrariados pelas medidas fiscais do governo de João Pessoa. Então, o que acontece? A partir dessa carta, As Voltas com o Doido, quando eu li, eu disse, rapaz, isso é uma peça de teatro. Então, eu imaginei escrever uma peça no início, lá em 2013 ainda, um monólogo, apenas João Dantas. E comecei esse exercício. Mas as acusações que ele faz são tão graves que eu senti a falta, eu digo, não, eu vou refazer essa peça. Por que não João Pessoa e João Dantas em cena? João Pessoa, inclusive, ele questionando alguma das acusações, porque isso vai me dar subsídio para eu mostrar os dois lados. E aí me veio a ideia da peça de João para João, ou seja, de João Dantas para João Pessoa. Montei o espetáculo, foi um sucesso, mais de 6 anos em cartaz, até agora, 2022. Quem fazia João e João? Eu fazia João Pessoa. E João Dantas? Eu sou ator também. João Dantas é o ator Flávio Melo, que nesse momento se encontra em Recife. E você também era o diretor? Eu era diretor. Aí o Marcos Vilar, que é cineasta aqui da Paraíba, sempre disse, Tarcísio, no dia que eu vou fazer um filme sobre João Pessoa, eu vou lhe chamar para fazer o papel de João Pessoa, que eu acho parecido com ele. Não sei por que o Marcos Vilar disse isso. Eu sou baixinho, por coincidência, da mesma altura de João Pessoa, 1,62 m. Né? E ele disse não, eu tenho olhos verdes, João Pessoa não tinha olho verde. Pelo contrário, quem tinha olho verde era João João Dantas. Dantas,
Era, ele tinha olho verde. E meu cabelo é meio cri-cri, vocês devem estar vendo aí, mas teve um penteado, aquela pinha, aquele topete que João Pessoa tudo fez. Eu fiz o papel de João Pessoa. Tenho essa peça, inclusive, está aí no YouTube, quando vocês quiserem assistir, a gente Tarcísio. pode disponibilizar. Então, a partir da peça, quando eu estava fazendo a pesquisa para a peça, entre tantas coisas que eu li, eu cheguei a um artigo, um comentário lá que dizia: o que fizeram com o cadáver de João Pessoa foi uma verdadeira farra política. A partir dessa frase, que foi uma verdadeira. Na memória deu aquele estalo, me veio o nome, A Farra do Meu Cadáver. Eu disse: por que não fazer um romance em que o cadáver, ele próprio vai narrando, em tempo presente, tudo o que acontece em torno do seu velório, que são exatamente as conspirações para se chegar à Revolução de 30. Aquele golpe está lá, tal. Aí eu disse: calma, Tarcísio, por enquanto eu estou escrevendo uma peça. A minha peça acontece durante o trajeto da bala. Todo o diálogo, o enfrentamento entre João Pessoa e João Dantas na Confeitaria Glória acontece durante o trajeto da bala. O espetáculo tem 1 hora e 10 minutos de direção. É como se fosse um filme que passa na cabeça da pessoa quando está morrendo, que dizem que a gente passa um filme. É como se tudo acontecesse naquele momento. Com isso, você justifica a história, você justifica. É um embate e um enfrentamento assim, entre os dois. Depois de feita a peça, passei uns 2 anos, quando foi em 2017, eu digo: agora sim, eu vou partir para um romance. Aquela ideia. Fiz o romance A Farra do Meu Cadáver, que a ideia era o defunto, não era mais o encontro dos dois. Acontece que em muitas situações da peça, quem lê o livro, eu até trago para o livro também, Sim, alguns diálogos, você não é traz. verdade? É. De João Pessoa e João Dantas. Aquilo vem da peça, uma coisa completou a outra. Uhum. Mas Então, você até agora não matou minha É. curiosidade. E o Machado? Você releu o Machado? Você leu o Machado? Você inspirou alguma coisa no Machado? Quincas Borba, quando eu li, Brás Cubas entrou quando, no... quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tinha uns 20 e poucos anos e nunca mais voltei a lê-lo. Estou até querendo reler agora por conta dessa polêmica, está vendendo bastante nos Estados Unidos, depois de mais de 100 anos. Mas, assim, não tive. Eu até em alguns momentos imaginei: rapaz, essa ideia do morto narrando, já tem outras coisas, tem inclusive o Memórias Póstumas, mas não fui atrás disso, uma coisa, uma coisa assim, independente da outra. Eu quis relatar um momento histórico fazendo um recorte diferente do que se escreve sobre a morte de João Pessoa, geralmente contando o fato, geralmente os historiadores, tal, tal. Mas eu falei de uma coisa que eu geralmente, aí eu digo: se alguém souber, me diga, porque eu não tenho conhecimento. Eu nunca vi algo. Eu vi, assim, artigos, tal, que fala que o cadáver passou por várias cidades, tudo, mas você concentrar toda uma narrativa em torno do velório, de tudo o que aconteceu, o próprio morto narrando. O cara é assassinado em Recife, já começa aquela apoteose toda em torno do cadáver, vem para Paraíba, embarca de navio, vem de trem até a Paraíba, volta para Pernambuco, que até hoje eu não entendi por que voltou, se ele já tinha saído de lá, mas fazia parte do itinerário para chegar no Rio de Janeiro. Sai de Pernambuco, vai para Alagoas, Já era uma, sai de já Alagoas. era Oi. uma prova A, do... fa, a, fa- Já era uma prova a do... farra política. Não, mas já era uma É, prova da força política de Agamenon Magalhães. A volta a Recife, de você não acha? Agamenon, a volta a Recife, Porque Agamenon exatamente. estava na mesa. Então, assim, Agamenon estava na mesa justamente, juntamente na hora lá no Café Glória, na Confeitaria Glória, quando ele foi assassinado. Aí vem, aí sai do Maceió, pula para a Bahia. Não entendi também, não vi nada sobre Sergipe. Procurei. Não há relato, nem jornal de dia seguinte. Por algum motivo, eles pularam o estado de Sergipe, porque fazia parte do litoral. Da Bahia, vai
para no Espírito Santo, em Vitória, até chegar ao Rio de Janeiro. João Pessoa passou 14 dias. Nem a Rainha Elizabeth agora, recentemente, passou tanto tempo. Ela passou 11, 12 dias para ser sepultada. Eu não sei de outro brasileiro que tenha passado tantos dias insepulto. Aconteceu com João Pessoa. Porque havia um propósito político, né? E aí eu entro na questão da comunicação agora. O Assis Chateaubriand, né, que era o imperador das comunicações no Brasil, vocês E bem era um sabem disso, gênio, nasci de um era um buzeiro, gênio, nasci de um buzeiro. nas, na mesma Conterrâneo, né? cidade de João Pessoa. De João Pessoa, um buzeiro, e ele engendrou tudo aquilo, todo o marketing em torno do cadáver, transformando-o como um grande estandarte para a Revolução de 30. O que é que foi a Revolução de 30? Não se usava o nome Revolução de 30. Isso veio depois. A ideia era Júlio Prestes não assumir a presidência. Porque quando houve a eleição de Getúlio Vargas e João Pessoa como vice, eles perderam a eleição. Uma eleição que aconteceu num sábado de carnaval. Então, os liberais, do partido de João Pessoa, da Aliança Liberal, partido do Getúlio, eles diziam que tinha havido fraude. Essa mesma conversa, lenga-lenga, que tem toda vez tem, houve fraude aqui, houve fraude ali e tal. Se é verdade que houve fraude ou não, isso é outra história. Mas o fato é que eles queriam criar os tenentes, tudo, criar um movimento para Júlio Prestes não tomar o poder, não assumir, depois de eleito. Passaram-se 3 meses, nada mais aconteceu, os ânimos se arrefeceram e eles já estavam desistindo. No seu Júlio livro, Prestes no ia... seu livro você mostra que Getúlio traiu o João Pessoa negociando com o Júlio Prestes um ministério, está lá no seu livro, não é verdade? Você insinua. insinua isso. Ele insinua que a eleição, na verdade, era um fogo amigo, digamos assim. Getúlio, como se soubesse que ia perder, e estava negociando. Rapaz, existe uma coisa curiosa. João Pessoa praticamente fez a campanha sozinho, Era essa não é? questão que eu ia comentar contigo, Tarcísio, que pelo que se observa na tua leitura e pelo que se observa em relação ao conhecimento que as pessoas tinham desse cadáver, desse morto, que saiu do Recife, passou, voltou veio para Paraíba, depois voltou para o Recife, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e a festa, toda a emoção, todo o clamor, grito, choro, tiro, toda a confusão que se tornou, que se fez em torno desse cadáver, mostrava que ele era conhecido. Eu fiquei muito impressionada com essa parte do teu texto, por quê? Porque eu vi que ele era conhecido em todo o Brasil. Na verdade, ele era Pelas campanhas que as fez. campanhas que fez, porque o Getúlio parece que o deixou na mão e ele que fez essa peregrinação em todo o Brasil. E eu fiquei bem impressionada com a questão do conhecimento dele, do quanto que as pessoas tinham vivo na memória os comícios É, e, di- da Aliança Liberal. E outra e coisa. dizem que João Pessoa era um excelente Uhum. orador, né? Assim, ele dizem que ele cativava assim, os discursos Uhum. dele. Mas pode continuar, E Isabel. outra questão interessante que a gente não pode perder de vista aqui é que os dois candidatos, viu, Neumann? Os dois candidatos da Aliança Liberal, Getúlio, que era o candidato, João Pessoa, que era o vice, todos dois se encontraram nessa tragédia da história da política brasileira, sendo que a tragédia do Getúlio, o suicídio do Getúlio, a comoção em torno do morto Getúlio, o velório, o enterro, isso é amplamente conhecido, divulgado, analisado, estudado nas muitas biografias de Getúlio Vargas. 24 anos antes, num cenário de muito conflito, João Pessoa era assassinado e toda essa confusão,
toda essa comoção em torno do cadáver não é conhecida. Não é conhecida, inclusive, como você coloca no texto, como você bem falou, né? O teu texto mostra todos os detalhes do velório. Todos os detalhes Isso. do velório. E a partir deste velório, você conta toda essa. Você traz à tona, você deixa aparecer todas essas tramas políticas que desembocaram na chamada Revolução de 30 e o quanto que o assassinato de João Pessoa, a morte de João Pessoa, foi crucial para que, mais na frente, o que se chamou de revolução, a Revolução de Outubro, que virou Revolução de 30, fosse vitoriosa. Até porque, Neumann, pelo que o Tarcísio colocou aqui, esses comícios da Aliança Liberal eram comícios de muito fervor. Eu achei bem interessante que o José Joffre diz que era um momento de muito fanatismo. Ele mesmo, Muito. olhando depois de longo tempo, ele fala que era um momento de fanatismo, que as pessoas eram fanatizadas, indo assistir aos comícios, e que as pessoas, o povo, os populares já semeavam a revolução. Tarcísio, conta um pouco para a É, gente sobre essa questão. era, era os eleitores, né, que não estavam satisfeitos com o resultado das eleições, lá de março. Então, isso vinha sendo alimentado. Com um detalhe, que é preciso dizer aqui, para não confundir a cabeça de quem não estiver assistindo, por acaso não teve. Sim, O assassinato de João Pessoa não teve nada a ver com a eleição presidencial. Ele aconteceu 3 meses depois, por questões locais, exato. né? Questões locais, questões da política local. O João Dantas era um advogado e jornalista, que inclusive era simpatizante de João Pessoa no início do governo, Sim. a partir do momento que Você contrariou cita uma interesses carta. dele. Você cita uma A carta. carta, as voltas com o doido, a carta que ele Uma escreveu. Não, a carta carta original, ele apoiando, elogiando. elogiando. Sim, O João Pessoa exatamente. Uma lembra a carta, carta que ele recebeu do João Dantas, o elogiando. o elogiando exatamente as medidas que João Pessoa começou a tomar no início. Só que depois vem outras confusões, vem jogo de interesse de familiar, a família do João Dantas lá na fazenda, lá em Teixeira, é, 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 enfim, ele se Tarcísio, torna um inimigo. Oi. De Tarc- qualquer maneira, eu queria conversar com você também Aí. sobre um detalhe muito interessante. Eu queria ainda falar do Chateau, mas eu vou deixar para depois. Eu quero falar agora do fato de que os dois. Não, primeiro, o Getúlio fez campanha só no Rio Grande, né? O resto do Brasil ficou por conta de João Pessoa. Né? Segundo, Ele chegou a fazer um comício em São Paulo e outro no é, Rio. Aí depois foi embora, voltou para o foi Rio para o Grande Rio do Sul Grande. e entregou nas costas de João Pessoa. E João É, Pessoa, depois de morto, no seu romance, ressuscita que a solução dele não era uma solução militar. E o Getúlio, inclusive, cita essa coisa que eu já citei aqui, de que ele desconfiava que o Getúlio tinha feito um pacto com o Júlio Prestes para fazer parte do governo, mas, de qualquer maneira, os dois eram contra. Os dois eram contra a Revolução no sentido militar. E você, é, isso é uma novidade que você traz no seu romance. Quer dizer, que nenhum historiador, que muitos escreveram, se tocou nesse ponto. Os dois eram contra a Revolução. e João Pessoa, inclusive, já no início do livro, ele diz que prefere o triunfo dos adversários a ter que enfrentar um derramamento, né? Tarcísio. Ele diz que a vitória que vinha nas urnas, Uhum. né? Tarcísio, volta para o cenário do crime, conta um pouco o cenário do crime, do tiro. Volta para Vamos esse lá. momento, que é João interessante. Dantas, certo, chega lá. João Dantas, o assassino de João Pessoa, estava recolhido na casa de um cunhado em Olinda,
fazia 3 meses que ele se encontrava em Olinda. Álvaro Caldas? De lá, Assim. na casa do Augusto Caldas, Augusto Caldas. né? Que foi outra vítima, né? Que Foi foi outra assassinado vítima aí. E pela a gente chega turma. lá. Então, como o João Dantas estava lá, e João Dantas de lá atirava seus petardos contra o governo de João Pessoa pelo Jornal do Comércio, em Recife, tal. Houve por conta das denúncias de João Dantas, dele tanto bater, resumindo, o escritório, a casa do João Dantas, na capital da Paraíba, que não se chamava João Pessoa, óbvio, era Paraíba, a casa dele foi invadida, o escritório dele foi invadido, isso no dia 22 de julho, né? Hoje é 23, né? Fez ontem. Nossa gravação está sendo dia 23. Anos. Isso. Então, então, sai a notícia do jornal no dia 22 de julho, 4 dias antes, do que encontraram no escritório e tal. Isso, aquilo, o sangue do João Dantas foi lá para cima. Ele denunciando o pai e falava de cartas amorosas que tinham sido encontradas e não sei o quê, com a Anaíde Beriz, essa é outra história também. Enfim, de 22 de julho até o dia 26, todos os dias o jornal A União, o jornal oficial do governo da Paraíba, que existe até hoje, impresso, é o único jornal impresso que ainda temos, graças a Deus, ainda temos esse, ele todo dia revelava alguma coisa que tinha sido encontrada na casa no escritório de João Dantas. Até hoje paira a dúvida. Quem mandou invadir o escritório de João Dantas? Foi o próprio João Pessoa? Foram bajuladores? Já disseram que foi Zé Américo? Zé Américo me disse várias vezes que não foi. Estava lá em Acusava Piacó, o Ademar. O Ademar Vidal. Vidal, né? Então, se foi João Pessoa, se não foi, foi o governo. Se foi diretamente a pessoa de João Pessoa, não veio um caso. Mas foi o governo de João Pessoa que realmente invadiu a casa dele e fizeram uma verdadeira devassa da vida do pai, da família, da namorada, essa coisa toda. No dia 26 de julho, João Pessoa viaja para Recife para visitar um amigo juiz, um magistrado, doutor Cunha Mello, que estava se recuperando de uma cirurgia no Hospital Centenário, em Recife. Mas que, na verdade, ia buscar armas que iam chegar, não é isso? Exatamente. Que você revela isso no livro. O que ele foi mesmo fazer lá foi pegar armas. E outras coisas mais. Porque estava rolando a Guerra de Princesa, né? Aí entra várias discussões, ele foi pegar armas também, a visita do juiz realmente era um amigo, e está registrada a visita com o juiz, realmente aconteceu, mas ele se aconselhou com o juiz quais os procedimentos jurídicos que deveria tomar para receber uma carga que Getúlio estava mandando do Rio Grande do Sul. Uns não sei quantos mil tiros que estavam vindo de navio e estavam em alto mar. E ele tinha medo que esse material não passasse na alfândega quando chegasse no porto de Recife. Por quê? Por que ele queria armas? Porque estava acontecendo a Guerra de Princesa, da cidade de Princesa Isabel. E João Pessoa precisava se municiar de cartucho, de tudo, de rico. Estava em situação inferior. O Coronel Zé Pereira era mais armado. Zé é parente do Coronel Zé Pereira, não? Eu sei lá, eu sei que eu sou Pereira. Eu sou sertanejo também. Sim, mas Zé Pereira tinha mais soldado, mais jagunço do que o João Pessoa tinha soldado. Exatamente. João Pessoa chegou ao ponto de soltar os presos da cadeia, os cabos que não sabiam abraçar um rifle para poder enfrentar lá. Houve uma chacina, um caminhão que foi do governo, cheio de soldados, cheio de praças do governo, rapazes inexperientes, e a tocaia lá do Coronel Zé Pereira. Mataram mais de 70 mil homens na cidade, lá na vizinha cidade de Água Branca. Por ali. Era difícil, Tarcísio, concorrer com a turma de Zé Pereira, de Princesa, porque era o Catete e os estados vizinhos, Pernambuco e Rio Grande do Norte, contra o governo do estado que estava isolado, né?
era Pernambuco, né? Estácio Coimbra, Uhum. que era o governador, era o Rio Grande do Norte, era Ceará, e principalmente o Washington Luiz, que ele queria que o sangue desse na canela para ter uma justificativa de fazer uma intervenção Na na Paraíba. Paraíba. O objetivo era tirar João Pessoa do poder. Conseguiram, mas matando. Não conseguiram por meios legais. Enfim, ele tinha todo esse apoio. Então, o João Pessoa estava em situação realmente inferior, como você bem disse, na Guerra de Princesa. João Dantas, o assassino, chegou a ser acusado. Dizem que tem vários relatos que a invasão do escritório dele foi para ver se encontravam armas, que ele seria um atravessador de armas, um contrabandista, era quem pegava as armas de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, e passava para Zé Pereira, o coronel lá que era amigo dele. E não encontraram nada de arma, encontraram a vida pessoal do cara, encontraram os documentos pai, encontraram negociatas assim, Qual dele é a como tua opinião advogado, pessoal? O que foi mais tentando fazer. definitivo na decisão de João Dantas? Foram as cartas que entregavam à família, questões patrimoniais, inclusive sérias dúvidas disso, ou a revelação de intimidades sexuais com a professorinha lá de Cabedelo? A professora Naída Beriz, esse é um romance à parte. É um romance à parte. Eu, inclusive, aproveito para adiantar que eu estou começando a esboçar um romance chamado A Noite Beriz. Tudo acontece durante uma oração do Padre Nosso, do Pai Nosso, porque a Naide Beri se suicidou rezando o Pai Nosso. Ela envenenada, agonizando durante a oração do Pai Nosso, morreu assim. Mas essa é uma longa história. Ao contrário do que muita gente diz, assim, esse fato de Anaíde, houve muita mentira, muita gente escreveu dizendo que as cartas de Anaíde, que ela trocava com João Dante, de bilhetes eróticos, coisas desse tipo, diz que isso foi publicado no Jornal da União. Mentira. Isso você pode pegar. Eu tenho jornais da época, tudinho, adequado. Você não encontra uma publicação das cartas de Anaí. Não, mas a informação é Agora, que eles dariam um aviso. Venham ler na isso, redação. pronto, Na é isso que eu vou redação. Aí tem chegar. esse É aí onde eu registro vou não, chegar. de filas para ler Eles as cartas. avisaram que estava exposto no mural do jornal A União, que na época funcionava onde hoje é o prédio da Assembleia Legislativa, e lá tinha um mural e que se fazia fila de pessoas para ler as cartas. Agora, no jornal mesmo, não existe nada, existe apenas um convite. Quem quiser ver mais, está lá, tal, e tinha um mural. O próprio José Joffre, que a Isabel citou há pouco, ele disse que tinha 17 anos na época e ele entrou na fila, disse que era fila de pessoas ali na calçada do Jornal União para ler. Então, coitada da Anaíde, uma mulher para frente, uma mulher bem para frente do seu tempo, uma mulher que defendia o divórcio, uma mulher parece que não presenciava bem o relacionamento do pai e da mãe em casa, e uma mulher que cortava o cabelo a Chanel, uma coisa assim, para a época era um escândalo. E participava de saraus, de tertúlias intelectuais com homens, tal. Publicava poemas, contos, em jornais, em revistas. Então, assim, ela era bem para frente do seu tempo, mas Anaíde, ela terminou sendo uma grande vítima. Então, o João Dantas teve também uma das motivações. A vida íntima dele foi exposta, né, tanto da família, como tudo isso, como essa questão do romance com a Anaíde foi exposta. E João Dantas chegou ao limite. Aí vamos chegar à Confeitaria Glória. Quando João Pessoa vai para Recife, na manhã do dia 26 de julho, né? 26 de julho de 1930, um sábado, ele visita o amigo, ele recebe os amigos, vai ao jornal. Eu não lembro. Diário de Pernambuco, Isso. jornal mais antigo da América Não. Latina. Então, ele vai lá para encomendar uma impressão, os clichês, né, da foto dele para poder comemorar. Em 29 de O julho, dia que do seria Nego. 3 dias depois, comemorar o dia do Nego, que a gente nem falou disso ainda. Nego foi quando João Pessoa negou apoio
ao candidato Washington Luiz à presidência da República. Aí a palavra E nego, a palavra não né, constava na do bandeira, telegrama. tudo. Ele passou um E não telegrama e a constava no palavra não telegrama. foi Ele inventada. ele apenas passou um telegrama como presidente do partido, na Paraíba, presidente da Aliança Liberal, comunicando que o partido tinha tomado a decisão e que não ia apoiar. Aí aquilo foi o nego de João Pessoa, o nego, não tem a palavra nego em lugar nenhum. Até a bandeira da Paraíba hoje é o vermelho e o preto e a palavra nego em cima. Eu me lembro que a gente estava assistindo a peça, apresentando o espetáculo em Recife, em 2017, de João para João, e no final se refere à bandeira aí. E teve um jornalista lá que escreveu: eu precisei assistir essa peça para saber agora o que é que significa o nego na bandeira da Paraíba, que eu não sabia. Quer dizer, são essas informações. Então, ia se comemorar o Dia do Nego, João Pessoa passou no jornal para encomendar lá os clichês que chamam, né? Só que não teve tempo, né? Dali saiu para um almoço no restaurante Leite, que ainda hoje existe, tradicionalíssimo, Almoçamos lá recentemente. e foi, né? E depois foi para a Confeitaria Glória, já do entardecer, chegou na Confeitaria Glória. Ah, isso na manhã do dia 26, João Dantas estava lendo o jornal A União, que chegava em Recife, por volta lá das 10, 11 da manhã, e leu a notícia que João Pessoa estaria em Recife naquele dia. Que foi outra imprudência de João Pessoa ter noticiado. Ele fez questão, João Pessoa era tão. Ele fez questão de dizer: não, faz questão que digam que eu vou visitar um juiz amigo. João Dantas ficou tão desorientado, desceu do bonde, disse que na hora que ele desceu do bonde, bateu com a testa num poste, tão desorientado que estava, volta para a casa do Augusto Caldas em Olinda, pega a pistola, calibre 22, o Augusto Caldas segue, o que é que você vai fazer, o que é que você vai fazer, não sei o quê. Ele passa a tarde inteira procurando João Pessoa no Recife. Se ele tivesse encontrado antes, às 3 da tarde, na hora do almoço, teria matado no restaurante Leite. Se ele tivesse encontrado no jornal, teria matado no jornal. No fotógrafo, No que ele fotógrafo, foi o fotógrafo. O fotógrafo fazia a foto para o Dia do Neto, que é a foto mais clássica que temos dele até hoje. Era que eu ia te perguntar qual era a foto. A foto dele. É a foto que está. Tem até numa capa de um livro. A foto mais famosa, mais É, conhecida dele. Eu é, não sabia que foi, era a, desse ult- fotógrafo, não, que foi, ele tinha tirado foi a última foto meia dele hora antes, né, de do ser assassinado. é mais ou menos isso, 1 hora, meia hora, alguma coisa assim, que ele saiu de lá do estúdio fotográfico, fez a foto, que seria feito a arte lá que ia comemorar o Dia do Neto, e saiu de lá e foi direto para o Café Glória, que era tradicional, de famílias da cidade do Recife, da Rua Nova, A minha na pergunta é: não Rua tinha um Nova. homem para evitar esse tiro, rapaz? Que coisa impressionante. O cara com É, 3 pessoas lá, 3 políticos experientes, Agamenon Magalhães, e todo mundo deixar o cara atirar. Agora, o problema é o seguinte: pois é, ninguém conhecia João Dantas. O próprio João Pessoa, ninguém conhecia. o João Dantas, O próprio João ele chegou, eu Pessoa, sou João Dantas, e o, atirou, né? o próprio João Pessoa, antes de atirar, disse: olha, como quem diz, para você saber quem veio de matar, eu sou João Dantas. E pá, meteu 3 balas. A primeira bala, inclusive, falhou, né? A primeira bala falhou. A segunda atingiu o pulso e a terceira, o Coração. coração. Ali E aí foi fatal. passou dias para morrer, né? Não, Morreu uma pessoa morreu morreu na mesma na noite. mesma noite. Ele morreu na mesma noite. Ele foi levado dali para uma Mas farmácia. não teve um homem, rapaz, que Inclusive, tu desarmasse esse cara numa mesa de. Acho que todo mundo com medo se abaixou para debaixo da mesa, né? É o impressionante essa cara história. veio, a gente fica imaginando como é que foi, né? A loucura na hora. E disse que estava lotado, né? Aí estava Estava cheio de lotado. famílias. Família e tal. E o motorista de João Pessoa ainda tirou na testa Atirou, de, mas o de João cara Dantas. atirou tão mal que pegou no. Passou Foi igual um do Trump raspão, agora, raspou. Foi- Foi igual o Quase pegou na orelha. Tarcísio, chega com esse morto no Rio de Janeiro. Chega com esse morto no Rio de Ah, Janeiro. E aí, Neumann vai fazer a provocação em relação ao Assis Chateaubriand, porque, na verdade, eram 14 dias, né, que tinha que durar, porque
o morto tinha que se encontrar com o vivo vitorioso na chapa de Washington Luiz, né? O candidato de Washington Para Luiz, o humilhá-lo, Júlio Prestes, que para humilhar o presidente que estava eleito, chegando né? no navio, numa viagem, É, e ele precisava ver aquilo, vislumbrar todo aquele espetáculo conta um pouco desse espetáculo do É, velório e quem no pagou o Rio. pato, isso, né? Quem pagou o pato foi João Suassuna, não tinha nada a ver com o negócio. Não mandou matar ninguém coitado, e foi morto. não mandou matar ninguém, foi É, morto, coitado. É foi, outra vítima, outro ele, João. Anaíde, Outro João, esse é outro muitas, livro aí outros para João. você, ô, Tarcísio. É, O outro João. Augusto Caldas, o Augusto Augusto Caldas, Carlos. o João Anaíde Dantas, que Beri. foi esquartejado na cadeia, né? Anaíde, que se suicidou, é uma longa história. Olha, essa história da Paraíba, quem foi de Eu fora, fui, eu escritores, fui muito cineastas amigo que do Zé tiveram, Joffre. Fui muito amigo do Zé não Joffre. exploraram ainda nada. Não, Não. não Isso dá uma exploraram. grande Dá, minissérie de dá TV. um filme É, maravilhoso. pronto. Eu fui muito amigo Dá do Zé muita Joffre coisa. e Então, durante muito tempo eu caí no conto da Anaíde Beris, mas logo o Achia Basílio, nosso amigo aqui, nos desmentiu. Disse, não, os ah, jornais da época tinha muita coisa contra o Franklin Dantas. Era o pai do João Dantas, né? Franklin Dantas. exatamente, exatamente. E- A briga com o João Danta começou por conta disso, né? Começou com isso meses antes, né? Mas se for contar os motivos, a gente É, e é- Não, termina agora uma passando coisa da que tarde Isabel toda. colocou aqui. Aí A chegada. escrevem uma biografia do Chateau e não falam nisso. A grande obra do Chateau é o velório de João Pessoa, e você revela isso no seu romance. E Exatamente. É o essa velório do João Pessoa coincidência, essa que mudou coincidência, a história do é, Brasil. e essa coincidência, é contrastar a chegada do Prestes, do Júlio Prestes, com a chegada do cadáver de João Pessoa na Baía da Guanabara, né? Tiveram que atrasar um navio, sei lá. Isso. essa história é Isso foi planejado. maravilhosa. É um filme pronto, É mais um viu? filme. É mais um filme, Tarcísio. Agora vai para o cinema. Cineasta agora, viu, Tarcísio? Não, Tomara ele que já tem o filmem. cineasta, que é o Tomara Vilar, que o filmem. Lúcio Vilar. Já tá tudo certo já. Ele que é Luiz Vilar sempre fala. Tomara que filmem a farra do meu cadáver. Tarcísio, Enfim, respondendo a sua pergunta, Isabel, aí sim. o que acontece? Depois de passar por todas as capitais, aquelas exéquias todas, bispo para cá, candomblé para lá na Bahia, não sei o que, tal, tudo passa por isso. Multidões e mais multidões. O cadáver chega ao Rio de Janeiro. 3 dias antes, eles descobrem que Júlio Prestes estaria chegando no dia, no dia 8 de agosto, né? Voltando de uma viagem diplomata, como presidente eleito, o que é natural, todo presidente, quando é eleito, antes de tomar posse, ele já faz algumas visitas estratégicas, Estados Unidos, alguns na Europa, tal, e por aí vai. E Júlio Prestes foi fazer essa visita. Estava retornando com previsão de chegar naquela data, e aí eles disseram, vamos atrasar um pouco, vamos controlando de acordo com a chegada do navio de Júlio Prestes, com a chegada do navio que trazia o corpo de João Pessoa. Para coincidir os dois navios, qual era a jogada de mar? Era humilhar o presidente eleito. E conseguiram. Aí pararam em Quando o Vitória. navio começou. Aí, Pararam em aí Vitória. pararam em Vitória para isso, né? Para dar o tempo, né? Pararam em Vitória para isso, para dar o tempo. Chega no Rio de Janeiro, os dois navios atracam lá, e todos os relatos sobre aquele momento foi de que foi multidão para o navio que trazia o cadáver de João Pessoa e pouquíssima gente, alguns gatos pingados, para recepcionar o presidente eleito voltando de uma viagem de 45 dias, né? Então foi assim, uma verdadeira humilhação. A primeira derrota de Júlio Prestes começou ali, e Júlio Prestes não tomou posse, né? Então, o Rio de Janeiro foi aquela apoteose, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas em 1930, Era 1 milhão de muita pessoas hoje, gente, né? era. Hoje ainda é muita gente, imagina E em aí eu quero aqui 1930. pedir a bênção. Os sinos de todas as igrejas dobrando Pedir a bênção à nossa historiadora para lembrar que foi uma multidão
comparável à multidão que acompanhou o cadáver de Getúlio indo para o aeroporto para viajar para São Borja para ser 24 enterrado. anos depois, 24 anos em torno depois. de 24 1 anos milhão de depois. pessoas. Foi, já pensou? Exatamente. Já pensou? Então, João Pessoa, se não fosse o assassinato, eu vou dar aí uma opinião. João Pessoa, se não tivesse sido assassinato, ele não seria quem ele é hoje. Hoje não teria uma cidade, uma capital de estado com o nome João Pessoa. Todas as cidades, quando Getúlio assume o governo, como um governo provisório, entrou para ser um governo provisório, não deixaram o Júlio Prestes tomar posse, e Getúlio Vargas, o presidente derrotado, independente Deu 2 golpes, 2 golpes. do administrador, 3 golpes. Aí ele Derrubou o veio para passar Júlio 2 e meses, derrubou o Washington Luiz. Derrubou o Washington e tomou o para poder. passar 2 meses como governo provisório, termina ficando em 37. Dá o golpe Dá aquele golpe de definitivo. Estado em 37, Estado Novo, né? Passa 15 anos fora Dom Pedro II, foi o governante que passou mais tempo E no governo do Brasil. e Foi esse Getúlio golpe, Vargas. esse golpe, Tarcísio, tá aí, não é de 37 não, o golpe tá lá desde 30 e um É, fato bem interessante, ele tentou enganar um pouco a Constituição de 1934, mas o interessante é que uma das primeiras medidas dele quando toma o poder, em outubro, né, daquele mesmo ano, acho que é comecinho de novembro, né, que ele toma efetivamente o poder. hum, Uma das primeiras medidas dele é anular a Constituição de 1891. Ele passou 4 anos, o Brasil passou 4 anos sem Constituição. Getúlio passou 4 anos governando por meio de decreto. E o interessante dessa história, Tarcísio, voltando para Paraíba, é que, lendo o teu livro, eu pensei o seguinte, que João Pessoa antecipou em 2 anos muitas das medidas que Getúlio queria tomar quando assumisse o poder. Uma delas se refere especificamente, principalmente à centralização política. João Pessoa lutou desde o momento que ele assumiu o poder na Paraíba para centralizar o poder. Por quê? Porque a fragmentação política imposta na Primeira República, que estava lá na Constituição com as bênçãos de Rui Barbosa, fez com que esse federalismo nos estados chegasse às últimas consequências. Imagina, Tarcísio, Zé Pereira e todos os chefes políticos do sertão faziam comércio diretamente com o Recife, e aí Com os primos do Recife. com os primos de João Pessoa, né, que estavam no Recife, que imperavam lá. Os primos de João Pessoa. De João Pessoa. Zé Pereira fazia negócio com os primos de João Exato. Pessoa no Recife. Mas, Isabel, e aí foi o momento em que o João Pessoa foi chamado de João Porteira. Por quê? Porque ele quis criar imposto, ele quis criar barreira alfandegária, ele quis de alguma forma... Ele botou porteiras em Exato. várias entradas. Não, mas aí eu quero lembrar, Isabel, também da importância Sim. do livro, é que eu, que conheço bem esse assunto, e você também, nós não tínhamos noção de que João Porteiro foi um apelido inventado por um aliado. Pelo irmão, né? Não foi Tarcísio. Foi pelo irmão. Foi pelo irmão, né? Era um apelido do bem. O próprio irmão se sentiu incomodado com... O próprio irmão, que foi uma das vítimas, digamos assim, da fiscalização. Ele vinha numa viagem, numa estrada, e quando ele esbarra com a porteira, eram os mesários de renda que ficavam lá, aí abordaram e foram, como fazem as blitz, tal, tudo isso para se trazia mercadoria, essa coisa toda, tal. No mole, mercadoria no mole. Isso, acaba simplesmente teve um bate-boca com o coitado do fiscal de renda, estava lá cumprindo o ordem, e aí deu um empurrão nele, ainda deu um murro no nariz do mesário e disse, e esse aqui vai para João Porteira. Diz que o apelido saiu aí, né? Esse aqui vai para João Porteira. Ô Tarcísio, aí o nome pegou. Ótimo, né? João Porteira é ótimo. Tarcísio, a gente precisa concluir
Não, mas antes de concluir, Mas eu não quero, terminou, não eu quero terminou. dizer o seguinte: a Isabel ficou entusiasmadíssima com o seu final. É. Para a gente concluir, vamos A- para o as- final, mas é, não vai dar spoiler, E não, para viu? concluir, como É, dizia, como dizia não vai dar spoiler, não, o viu, Caixa Neumann? d'Água, como É. dizia o Caixa d'Água no lançamento de um livro meu em que ele queria falar e eu estava discursando, e ele esperando que eu acabasse. Aí, quando eu cheguei, dei uma respirada, ele disse: E para concluir, lá naquela livraria, Pois é, perto do cinema, lá em João Pessoa. Neumann. E Sim, para mas, concluir, Isabel, fala por que é que você se entusiasmou tanto pelo fim, Isabel. não, eu me surpreendi e foi muito interessante eu ter me surpreendido, porque a gente já conhece uma boa parte da história, e mesmo assim eu consegui me surpreender com o final, porque o final é justamente esse momento ápice em que essa memória em relação à história da Paraíba é construída nesse momento, né, em 30, e que teve esse momento ápice que foi a mudança da cidade, da capital da Paraíba, para João Pessoa, a mudança da bandeira Para o e, nego. e o apelo popular. É interessante que a gente fala em memória oficial, e quando a gente fala em memória oficial, a gente pensa numa memória construída pelos homens do poder. É a memória de quem tem condições de Quem tem a caneta, escrevê-la, quem Isabel. tem a caneta. E nesse momento histórico, os populares, mesmo em se tratando dessa memória oficial, que a gente chama por quê? Porque foi uma memória construída endeusando João Pessoa. Somente endeusando João Pessoa. E aí, alimentou muito a construção dessa memória foi justamente o apelo popular, o povo nas ruas. Tem uma descrição que você fala inúmeras, mas aí eu vou fazer essa menção aqui para lembrar de Flávio Brito, na biografia de José Gaudêncio, que o José Joffre retoma esse cenário que depois que chega a notícia que João Pessoa foi assassinado, eles vão lá na casa do José Gaudêncio, que era um perrepista, e que tinha dado tempo de fugir parece que eram cerca de 500 pessoas, depenaram a casa e o Joffre lembra de um colchão pendurado num fio, no meio da rua. Então, é uma memória muito interessante, essa memória oficial, e ela foi construída, e ela tem muita força, por quê? Porque o povo estava lá. O povo estava lá com toda a força. O povo estava lá Concluíram o seu nesse valor. momento, o povo estava lá quando foi lá na Assembleia mudar o nome da capital, foi pressionar Tarcísio, foi pressionar, e Isso, isso. você fala isso, né? Essa pressão foi definitiva, Tarcísio Neumann, a pressão popular. E aí o que a gente tem hoje, e outra questão interessante aqui do teu livro, é que você põe as referências bibliográficas, os autores, os que defendem João Pessoa, os que põem João Dantas no cenário, você põe todo mundo aqui. Você põe todo mundo aqui para discutir. E põe João Pessoa, e aí a ficção te permite isso, põe João Pessoa dialogando com João Dantas. O final é surpreendente, maravilhoso. Eu não tenho mais E nada. os carros com a placa de João Pessoa. Eu não tenho mais nada a declarar, não, mais nada. Eu sabia Eu que tenho essa só duas história coisas. eu sabia que essa história seria longa, Tarcísio, mas é muito útil para a gente pensar essas especificidades da Paraíba, essas questões que a gente considera muitas vezes que são questões locais, mas que foram fundamentais, imprescindíveis para todo o desenrolar da política nacional em 30 e no decorrer do que a gente vai ver na frente, né? Porque o autoritarismo de João Pessoa reverberou lá com Getúlio. Por mais que você tenha pensado, Getúlio modernizou o Brasil foi outro a partir de Getúlio, a Paraíba foi outro a partir de João Pessoa, mas que nesse aspecto você põe isso também. Nessa história não tinha santo, Tarcísio. Existia Isso. autoritarismo, existia esse alimentar do ódio, que era um combustível, de todos os lados, de todos os lados. Tanto que a gente está aqui conversando
esse assunto e veja como é palpitante para a gente. Como é palpitante. O assunto E a guerra do nome, 194 anos depois, virgem, né? O Fuba de um lado, o 94, Abelardinho do outro. 94. 94 anos depois. 94 anos. Isso. Tá lá o Fuba de um lado, agora que morreu, já morreu o Elton Aguiar. Em 2030, daqui a 6 anos, será o Centenário com briga, de perrepista com liberal. Isso. Ainda hoje tem. Eu diria só uma coisa assim, encerrando, só duas observações, viu? João Pessoa, morto, o cadáver derrubou 2 presidentes da República. O que se O elegeu. cadáver. Exato. O que estava, Derrubou o Washington, né? Washington Luiz, derrubou o E Washington o que não veio. e evitou que o eleito Assumisse. assumisse. Né? Exato. Porque ele já estava eleito. Quer queira, quer não, o Júlio Prestes já estava eleito. Ou seja, João Pessoa morto. Uma outra curiosidade. Vocês sabiam que houve um decreto no início lá do governo Vargas, toda a cidade brasileira tinha que ter algum logrador ou uma praça, tudo com o nome de João Pessoa. Muitos fizeram isso. Até hoje tem nome de João Pessoa em tudo quanto você imagina. A rua em que João Pessoa foi assassinado, chamava-se Rua Nova, chama-se Rua Nova, passou a se chamar João Pessoa depois do assassinato. 7 anos depois, em 1937, revogaram essa lei e voltou a se chamar Rua Nova, como é até hoje. Mas ela passou 7 anos como Rua João Pessoa, Rua Presidente João Pessoa. Em cima disso, o que eu quero dizer? Vocês sabem quem é hoje, estamos no ano de 2024, quem é o brasileiro com o maior número de homenagens com o seu nome em logradouros públicos, em praças, ruas, até teatros? João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. João Pessoa, são 1.300 e algumas coisas. Pode fazer essa pesquisa que vocês encontram. Sabe quem é o segundo brasileiro com o maior Getúlio número de Vargas. homenagens? Getúlio Vargas. Sabe quem é o terceiro? Dornelles Vargas. Quem é o terceiro? Pedro II, Dom Pedro II, e o terceiro, e o quarto é Tiradentes. Legal. Por incrível que pareça. Muito Isso é uma curiosidade interessante, que eu né? já Eu falei não algumas sabia. vezes. Sabia não. Ele é até hoje, porque houve esse decreto. Não é nem que ninguém tenha mais esse amor por João Pessoa, é pelo que veio lá de trás. Eu morei em Pombal, na rua João Pessoa. A rua que eu morava em Pombal, sertão da Paraíba, chamava-se Rua João Pessoa. Eu estou aqui em Guarabira, aqui logo ao lado aqui tem a Praça João Pessoa. Na Paraíba, o que tem de cidade. Eu descobri um teatro no Rio Grande do Sul, numa cidade do Rio Grande do Sul, que tem um teatro chamado Teatro João Pessoa. Justamente no Rio Grande do Sul, o estado de Getúlio, coisa lá da época. Teatro lindo, inclusive. Você pesquisa, você vai ver. Quantos logradouros com o nome de João Pessoa? Tudo resquícios. Tudo são resquícios da Revolução. Tarcísio, Do quanto aquele vou te crime dizer o abalou seguinte, Brasil. ô conversa boa da moléstia, Tarcísio. Ô conversa boa. E você também me deu uma aula de história em muitos aspectos. Vamos velho. encerrar, é Gostei necessário. demais. Eu adorei a conversa. Tá bom. Porque o tempo ruge. E o tempo. E procure meu livro, A Farra do Meu Cadáver. A Farra do Meu Divulgar aí, né? Cadáver. Pronto. A Farra do Meu Cadáver. Editado pela editora Penalux, daí de São Paulo, né? Eu, inclusive, aqui estou solicitando uma nova remessa, porque está todo mundo, muita gente procurando aqui. Pois agora que vão aqui procurar mesmo, só para ver o final, viu? Esgotamos. O final surpreendente dessa história Deixa eu maravilhosa. escolher o final. Tarcísio, Beleza. Muito obrigado, Tarcísio. direto ao assunto. Tchau. Muito Tchau, obrigado, pessoal. direto ao assunto. Estarei acompanhando você. E venha, Valeu. venha por podcast Direto ao Assunto com Maria Isabel Pimentel de Cacho Pinto e José Neumann de Pinto. Nesta semana com Tarcísio Pereira, primo de Zé Pereira, mas não quer confessar. Tchau, pessoal. Estaremos lá. Até a próxima.